Diga comigo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A semeadura, meus irmãos, eu estava começando a falar sobre esse conceito da semeadura. Eu quero que você entenda que a semeadura é uma entrega. Diga comigo: semeadura é uma entrega. Semeadura é uma entrega e você vai perceber que ela está presente na nossa vida. Eu falei para vocês que a semeadura, ela é uma ação que ela causa uma reação. Sabe, eu acho que vocês lembram aqui daquela situação em que Pedro foi convidado por Jesus a ir para o alto mar, levou os discípulos, e eles começam a entrar então em alto mar. De repente uma tempestade vem e toma aquele barco, o mar começa uma tempestade muito grande. E de repente Jesus então vem andando sobre as águas. Eu quero ler com vocês aqui para vocês poderem pegar a cena comigo. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem. Eu queria que a gente degustasse um pouquinho cada texto do que a gente vai ler. Olha só que coisa preciosa está aqui, ó. É um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente, isso quer dizer logo após, em seguida, fato contínuo, Jesus lhes disse: não temam. Deixa eu te dizer, em todas as situações da sua vida, quando você sentir medo, Jesus imediatamente vai virar para você e vai dizer: não tenha medo. Não tenham medo, tenham coragem. Sou eu, não tenham medo. Pedro então, numa atitude reativa, olha para lá e diz assim: Senhor, és tu? E Jesus responde: sim, sou eu. Pedro diz então: se és tu, manda-me ir ter contigo, deixa-me andar pelas águas. Irmãos, olha que coisa preciosa está escondida aqui. Jesus vira para ele e fala assim: então vem. Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas. Quando Pedro vira para Jesus, ele fala: Senhor, és tu? E ele sabe que é o Senhor que está lá, e ele provoca o milagre. Ele diz: manda-me ir andar pelas águas. E Jesus, o que Jesus fala para ele? Então vem. Olha só, eu fiquei pensando nessa situação e fiquei pensando quantos discípulos estavam ali naquele barco. Provavelmente todos, então eram 12 discípulos ali. E eu fico pensando que Pedro então vira para Jesus e fala: se é o Senhor, me manda aí andar pelas águas. E eu fico pensando nos outros que estavam ali no barco. Tinha mais 11 homens ali, vendo Pedro conversando com Jesus. E esses homens então têm a chance de falar: Senhor, eu também posso ir? Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui. Se eu estivesse lá, eu ia falar: Senhor, eu posso ir também? Irmãos, a Bíblia não conta isso, provavelmente porque ninguém quis ir mais. Ou provavelmente porque ninguém mais teve coragem de pedir, ou porque mais ninguém provocou a fé para fazer com que aquele milagre de andar sobre as águas começasse a acontecer. Então o que eu quero deixar para você é que a fé, ela é reativa com relação aos milagres. Quando a gente ataca, ela contra-ataca nos devolvendo. O milagre acontece sempre que você dá o comando. Pedro quis fazer isso, Pedro quis andar sobre as águas, ele falou, Jesus respondeu: vem, está feito. E você percebe qual que é a similaridade disso com relação às nossas vidas? Quantas coisas nós devemos experimentar em Deus, quantas coisas nós queremos experimentar em Deus, e às vezes falta a nossa atitude de chegar para Jesus e falar: Senhor, eu quero fazer isso. E Jesus vira para você e fala assim: então vem, vamos fazer. E aí você levantar e fazer. É simples assim, mas a gente infelizmente acaba não crendo que as coisas funcionam dessa maneira. Amém? Aqueles discípulos que estavam ali cercados tiveram medo também, mas eu duvido que mais nenhum deles tenha querido entrar nas águas. Ouça, o milagre, ele não está ligado à sua necessidade, ele está ligado à sua fé. O milagre não está ligado à sua necessidade, o milagre está ligado à sua fé. Os céus não se movem por necessidades. Às vezes a gente para e pensa assim, eu lembro de quantas vezes eu passei por situações difíceis na minha vida, eu pensava comigo, eu falei: Senhor,
O senhor não está vendo? O senhor não vai fazer nada, eu estou aqui sofrendo, e eu chorava e me entristecia. Eu pensava, Senhor, será que o senhor não vai fazer nada? O senhor não está me vendo, porque não tinha a ver com a minha necessidade, mas tinha a ver com aquilo que eu era capaz de crer, e da maneira como eu estava disposto a provocar os céus. Amém? Tem muita gente que está frustrada, irmãos, porque pensa que Deus parou de fazer milagres. Deixa eu dizer uma coisa, não é Deus que parou de fazer milagres, é você que parou de provocá-los. Quando você para de provocar os milagres, eles param de acontecer, porque os milagres acontecem quando você os provoca. Milagres estão ligados à ousadia, e é a esse lugar. E assim, sabe como a gente tem sido incentivado, como a gente tem sido ensinado a andar em ousadia. Estamos indo para esse lugar. Meus irmãos, a gente não pode relativizar ou normalizar andar sobre as águas. A gente está falando, às vezes a Bíblia parece que ela nos conta histórias que estão muito distantes da gente, mas foram coisas que aconteceram. Um homem andou sobre as águas. Meu Deus do céu! O que está reservado para nós que podemos agir em ousadia e conquistar as coisas no Senhor? Eu fico pensando que a gente pode experimentar coisas em Deus muito maiores ainda. Basta que nós tenhamos ousadia para fazer. Sabe, a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Eu queria que você realmente abrisse seu coração nessa noite para entender sobre semeadura e colheita. O seu futuro ele não ouve vontades, o seu futuro não ouve boas intenções, o seu futuro ele ouve aquilo que você planta. E ele vai responder para você de acordo com aquilo que você plantou. Você vai colher, existe um princípio soberano. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Queria ler com vocês lá em Provérbios 11, 25. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar ali também. A palavra do Senhor diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Aquele que semeia alívio, colherá alívio. É uma troca. Sempre que você dá alívio aos outros, dentro de um tempo você vai receber alívio. Sempre que você dá a mão para alguém, numa outra situação, alguém vai poder te dar a mão. Eu sei que essas coisas podem parecer muito básicas, mas isso precisa entrar como uma revelação dentro do nosso coração, para que a gente possa experimentar mais sobre isso. A fé é reativa, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Queria que a gente lesse o exemplo de Abraão, com relação à semeadura. Esse texto está lá em... Bom, eu vou ler aqui de qualquer maneira, não vou falar o texto para vocês não precisarem abrir, tá? Deixa eu ler com vocês aqui. É um texto um pouco longo, mas eu quero que você tenha paciência no que eu vou ler, amém? Amém? Amém. Eu preciso saber que vocês estão aí. Eu sou meio carente, já falei para vocês, né, que eu sou meio carente, né? Amém? Aleluia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, estou aqui. De novo eu quero te levar para esse texto. Eu quero que a gente deguste um pouco essas palavras aqui e tente se imaginar numa cena. Irmãos, eu gosto de ler a palavra do Senhor e tentar imaginar os contextos em que aquelas coisas aconteciam. Então Abraão disse, sim, estou aqui. Então Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Eu fico pensando, Abraão, ouvindo isso. Senhor, ei, calma aí. Como é que é? Eu não entendi aqui. O Senhor falou meu filho, aquele que é o único que eu tenho, o Senhor está pedindo para eu sacrificar ele? Sim, sacrifica-o como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então a palavra de Deus diz, então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Essa parte também chamou minha atenção. Ele se levantou cedo pela manhã. E não é por causa que ele levantou pela manhã. É porque eu fico pensando que se ele se levantou, muito provavelmente ele estivesse dormindo. Eu fico pensando que se Deus tivesse pedido um filho para mim, eu jamais ia dormir nessa noite. E talvez eu não fosse acordar tão cedo para levar meu filho para matá-lo. São detalhes que fazem a gente pensar. Ele preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho.
Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, outra coisa me chamou a atenção aqui. Terceiro dia, irmãos. Ele andou 3 dias com o filho. No primeiro eu já tinha duvidado, no segundo já tinha tomado a decisão de voltar, não tinha chegado o terceiro dia comigo, né? Ele andou 3 dias. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Então ele diz aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Detalhe aqui. Depois de adorar, voltaremos. Abraão estava indo para matar o seu filho, mas disse para os seus servos: fiquem aqui, a gente vai ali e a gente já volta. Abraão sabia que ele tinha algo para fazer, mas ele sabia que o Deus que prometeu um filho para ele, mesmo que ele tivesse que ser morto ali, Deus ia devolver o filho para ele, porque era uma promessa. Ele sabia o Deus que ele conhecia. E aqui me diz que ele disse: fiquem aqui, a gente vai ali adorar e a gente já volta. Aleluia! Ele conhecia Deus. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Aqui imaginando Abraão andando com uma faca na mão, o filho olhando para ele. Caminhavam os dois juntos quando de repente Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Sim, meu filho. Abraão respondeu: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. O anjo, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão! Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Em vão, e tudo aquilo que você semear, você vai colher no tempo certo. Eu ainda vou chegar num ponto aqui que você vai perceber como isso é real, como isso é transformador. Mas deixa eu dizer uma coisa, até para descaracterizar um pouco essa mensagem, tirar um pouco da sua ideia que talvez eu esteja falando, para a gente continuar falando de dízimos e ofertas. Não, a semeadura ela é muito mais do que uma semeadura, uma semente financeira. Atitudes são sementes, ações são sementes, serviços são sementes. Debaixo dos céus, tudo é uma semente. Escolhas são sementes. Estar aqui na igreja, educar os seus filhos aqui, vir numa terça-feira à noite, tendo outras coisas para fazer, ou quem sabe querer descansar, é uma escolha, é uma semente, e você vai colher por essa semente plantada. Amém? Sabe, eu lembro que algumas vezes eu preciso dar uma tossidinha aqui, irmãos, porque estou engasgado. Agora passou. Quantas vezes eu cheguei com a Viviane e falei assim: Vivi, a gente foi terça, foi quinta, ontem foi culto blast, vamos ficar em casa hoje, é domingão. E as crianças: não, mas e aí, vocês não vão? Eu falei: filho, a gente vai sim. E a gente pensava assim, falava: né, Vi, eles estão querendo ir, né? Então vamos, né? Vamos fazer isso por eles. A gente está cansado e tudo, mas vamos. A gente foi, né? Terça, quinta, sábado, tem reunião e tem isso, aquilo e vamos embora. Sabe, irmãos, eram sementes que a gente estava plantando. Hoje eu olho para trás e vejo meu filho adorando ao Senhor, eu olho para lá, meu filho servindo ao Senhor. Eu olho lá na Casa Kids, minha filha adorando ao Senhor. Isso é colheita das sementes que nós plantamos. Isso é colheita, é colheita. É colheita de decidir não descansar, para poder trazer os nossos filhos, para a gente estar aqui. E quando você entra daquela porta para dentro,
Quem já teve essa experiência de chegar tão cansado aqui, mas entrar naquela porta e ser totalmente revigorado? Quem aqui? Quantas vezes eu já experimentei isso, de ser renovado, revigorado. Sabe, se você tiver consciência de que todas as suas atitudes, todas as suas ações são sementes, você vai começar a pensar que tudo que você faz diante do Senhor vai trazer uma colheita. E é natural que você pense, e é lícito, aliás, que você pense que isso vai trazer uma colheita. Às vezes eu, conversando sobre dízimos e ofertas com as pessoas, eu conversando sobre sementes, as pessoas viram para mim e falam assim, mas não parece barganha você dar alguma coisa ao Senhor esperando que Ele te dê alguma coisa em volta? Eu viro para a pessoa e falo assim, mas não te parece estranho você pegar uma semente de abacate, colocar ela na terra e falar, não sei se ela vai dar fruto. Afinal de contas, não sei como é que a natureza funciona, pode ser que dê, pode ser que não dê. Não, meu irmão, se você pegar uma semente de abacate, aquelas terras pretas, bonitas, se afundar lá, se regar, colocar um adubo, for fazendo com fé, meu irmão, questão de anos, eu não sei quanto tempo um abacate é gerado, mas questão de tempo você vai ver uma árvore cheia de abacates. Então esperar uma recompensa, esperar a colheita é natural, você precisa ter essa expectativa, senão a gente está falando de coisas que a gente está fazendo sem saber. A gente precisa semear sabendo que a gente vai colher. Isso não é barganha, esse é resultado de uma semeadura bem feita. Amém? Aleluia. Repita comigo, semeadura é uma entrega. Sabe, Pedro estava em alto mar e já estava lavando as redes, desanimado. E Jesus pede para ele o barco emprestado e fala, você consegue me emprestar seu barco? Eu preciso que você coloque ele ao fundo. E logo em seguida Jesus manda com que Pedro vá para o mar e pesque. E ele, como bom entendedor de pescaria que era, ele vira para Jesus e falou, Senhor, com todo o respeito, eu sei que o Senhor é uma pessoa bem intencionada, mas eu pesquei a noite inteira. E eu sei do que eu faço. É um ramo que eu conheço. É uma situação que eu sei como funciona. Quantas vezes a gente já não recebeu comandos do Senhor e a gente achou eles tão difíceis de acontecer, porque a gente pensou, eu já fiz isso, por que eu vou fazer de novo? Por que eu vou insistir num comando, numa direção do Senhor para fazer mais do que eu venho fazendo, se eu já fiz, já vi que não deu certo? Aqui Pedro teve um estalo no seu coração e disse, pelas minhas capacidades, eu sei que isso aqui não vai sair nada daqui. Mas ele fala, em cima da tua palavra eu vou fazer. E ele volta com seus barcos para dentro do mar e de repente aqueles peixes começam a entrar dentro do barco. A palavra de Deus diz que aquelas redes se encheram tanto que 2 barcos foram cheios e as redes não paravam de ficar cheias e eles tiveram que pedir ajuda porque aquela pesca foi sobremodo maravilhosa. Sempre que você ouvir um comando do Senhor, mesmo que ele grite contra os seus conceitos naturais, faça, porque a pesca vai ser maravilhosa. Sempre que o Senhor te der um comando e aquilo não fizer sentido na sua cabeça, e você pensar, por que eu vou fazer isso se eu já fiz várias vezes? Irmãos, vai nessa direção, as coisas vão ser maravilhosas para você, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe, irmãos, eu fico pensando se Pedro tivesse batido o pé naquela situação, tivesse dito para Jesus, Senhor, obrigado, mas eu não vou não, viu? É assim, eu de fato, até lavei as redes aí, né? Eu sempre fico parafraseando a Bíblia, pensando nela bem popular, né? Senhor, já até lavei as redes, vou ver sujar, eu não vou pescar nada, né? O Senhor sabe que eu já não pesquei, então vamos deixar isso quieto. Imagina junto comigo o tamanho da interrupção das coisas. Pedro não teria sido o homem que andou pelas águas. Pedro não teria sido o homem cuja sombra curava enfermos. Pedro não teria sido transformado em um pescador de peixes para ser transformado em um pescador de homens. Pedro não teria vivenciado todas as grandes coisas da sua vida. O que teria acontecido se Abraão tivesse dito, Senhor, o Senhor me perdoa, eu entendo, o Senhor está me pedindo meu único filho, mas com todo respeito, eu não vou fazer isso.
porque eu já estou velho demais, o senhor sabe, minha esposa também está velhinha, e as coisas não estão funcionando como deveriam, então o senhor me perdoa, eu amo o Senhor, mas o meu filho eu não vou dar. O que teria acontecido com esses dois casos? Nós não estaríamos, quem sabe, aqui, ou nós talvez não estivéssemos falando sobre as coisas que esses dois grandes homens de Deus plantaram sobre a terra. As decisões deles, a obediência deles nos trouxe a crer que a fé é poderosa para fazer. Amém? Aleluia! Eu escrevi aqui, se a gente ficar preso ao último milagre, se a gente ficar preso às situações em que a gente foi cercado com graça, com favor, e a gente quiser guardar isso de tal maneira, a gente vai impedir de acessar o próximo milagre. Se a gente ficar preso em pensando que aquilo que aconteceu foi esporádico, pontual e não vai acontecer novamente, a gente vai ser impedido de chegar ao próximo ponto, de experimentar o próximo milagre. Sabe, vocês sabem aqui, vocês são minha família e eu tenho muita amizade com todos vocês aqui. E quando a gente experimentou aquele dinheiro que veio de um processo da Viviane, foi um dinheiro tão bom, a gente foi tão abençoado, a gente conseguiu fazer tanta coisa. Quando aquele dinheiro acabou e aquela situação acabou, eu fiquei tão triste, porque eu era um misto de arrependimento, era um misto de... Puxa, será que eu não aproveitei a boa oportunidade que eu tive? Eu devia ter investido melhor. E aquilo pesava dentro de mim, pesava dentro de mim. Um dia eu conversei com o pastor Vinícius, com o pastor Tiago. Ele falou, cara, larga isso. Se você tocou num dinheiro desse tamanho, você vai tocar novamente. Segue em frente, cara. Esquece isso para lá, passou. Vamos embora. Aquele conselho para mim falou, eles têm razão. Eu preciso parar e crer. Aquilo foi um start, eu não sabia, mas meses depois, eu ia começar novamente a construir algo poderoso. E eu estou muito perto de tocar nesse dinheiro de novo. E isso vai acontecer, sabe por quê? Porque meu Deus não é um Deus de um único milagre. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer duas. Se Ele fez duas, vai fazer três. Se Ele fez, Ele vai repetir, porque o meu Deus, Ele não tem limites. Para o meu Deus, eu não posso colocar limites que eu tenho na minha mente, eu não posso colocar isso para Ele. Eu vou tocar nisso. Agora, deixa eu dizer uma coisa, até para que o diabo possa ouvir, quando eu estou verbalizando. Todo dinheiro que vier à minha mão vai ser para semear e para abençoar o reino. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. O diabo sabe em que prisão ele me colocou no passado. Escassez, mesquinhez, egoísmo. Só que ele também sabe que chaves que foram viradas na minha cabeça. Meu Deus. Senhor é bom. Quando a gente... teve um culto que a gente estava aqui e a Viviane falou para mim assim, Fê, o senhor colocou um número no meu coração. Ah é? Que número que era? Isso a gente tinha acabado de receber o dinheiro. Eu já falei para vocês que eu perdi a vergonha de falar de valores aqui, né? Eu já... até falei com o pastor Edson, falei, pastor, acho que às vezes eu preciso dar uma dimensão de valores, né? E aí o senhor colocou um valor no coração da Viviane e ele já tinha colocado um valor no meu coração, e num culto de oração a gente se encontrou. Ela falou, o senhor colocou um valor no meu coração. Eu falei, misericórdia, tomara que não seja o meu, porque o meu é alto. Eu falei, que valor? Ela falou, 50 mil. Eu falei, eita Jesus, 50 mil reais, Viviane? Misericórdia, a gente já deu o dízimo já, Vi. 50 mil, eu falei, pastor, se a gente fosse comprar as cadeiras da igreja, quanto que dava? Quanto que era, pastor? 50 mil reais. Eu falei, eita Jesus. Aí eu falei, Vi, eu acho que é isso. Acho que o Senhor está querendo nos abençoar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te pede uma semente, eu não consigo falar disso sem chorar. Quando Deus te pede uma semente, meu irmão, é porque Ele tem uma colheita para te dar. Sabe, e isso é fato, é a dinâmica dos céus.
Deus trabalha dessa maneira. Eu não sei quantas vezes 50 mil vieram para minha mão novamente. Muitas vezes. Está vindo agora. Muitas vezes vai vir, muitas vezes virão. Esses 50 se transformarão em 100, 150. E eu continuarei sabendo que toda semente que o Senhor me pede está sendo precedida por uma grande colheita. Aleluia! Sabe, irmãos, toda semente que o Senhor te pede, ela é infinitamente menor do que a colheita que o Senhor quer te dar. Quando você pensar, Senhor, são 50 mil, Senhor, não é pouco. Ah, não é pouco, é porque você não viu o que tem atrás do miombo. É porque você não viu o que tem na virada da esquina. Você vai ver que a colheita é muito grande. Irmãos, se a gente pensasse sobre o processo de plantio. Irmãos, eu vinha hoje falando para minha chefe. Falei para ela assim, falei, Adriana, se você planta uma semente de abacate, vai nascer um abacate? Não, meus irmãos. Não vai nascer um abacate, vai nascer centenas de abacate. Quando não for época de abacate e a árvore não estiver dando mais frutos, quando voltar a acontecer novamente a época de frutos, ela vai dar. E quando você morrer, ela não morre junto. Quando você morrer, essa semente ela não morre junto, ela continua frutificando ano após ano. Deixa eu te dizer, sabe o que isso significa? Que as sementes que você não conseguir colher, os seus filhos vão colher. E quando seus filhos não estiverem mais aqui, os filhos dos seus filhos vão colher. E de geração em geração isso vai acontecer e você vai ser cercado de graça. Aleluia, o Senhor é bom demais. Meus irmãos, esse conceito divino de semeadura e colheita é algo poderoso. O dia que você destravar esse entendimento na sua mente, você nunca mais passa necessidade na sua vida. Eu estava ouvindo aqui a Viviane e comecei a lembrar, sabe, o Senhor me fez lembrar. E Deus me fez uma pergunta, Ele falou para mim assim, teve algum dia que você não teve nada? Eu comecei a pensar, eu falei, nada, Senhor. Não, nada, nunca. Ele falou, eu sempre estive com você. Em todos os momentos eu estive com você. Mesmo quando você achou que você estava sozinho, eu estava contigo. Deixa eu te dizer, a semeadura vai garantir para você colheita de geração em geração. Decida fazer isso. Sabe, Deus não vai prosperar a semente que você não semeou. Deus não vai prosperar a semente que você não semeou. Paulo diz em 1 Coríntios 3, no versículo 6 a 8, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A sua semente é uma atitude reativa. Provoque os céus com a sua semeadura e você vai experimentar uma colheita abundante em sua vida. Em nome de Jesus. Sabe, eu não tive uma infância muito boa, não tive uma adolescência assim também. Minha juventude foi meio bagunçada. Só para vocês terem uma ideia, eu fui parar 3 vezes em coma alcoólico no hospital. Eu tentava de várias formas dar fim na minha vida, mesmo que fosse sem querer, sabe? Eu já tentei me matar algumas vezes. Eu já passei períodos assim, negros. Mas quando eu casei, eu fiquei pensando, eu falei, talvez eu não possa celebrar a educação que eu tive, a vida que eu tive, mas eu vou semear na vida dos meus filhos. Eu vou experimentar em vida, vê-los prosperando e avançando. Eu preciso honrar você, filho.
Eu preciso honrar você, Tiago. Porque você é uma das melhores colheitas que eu podia ter tido na minha vida. Eu preciso honrar você, Davi, que está em casa me vendo. Você é uma das melhores colheitas que eu já tive na minha vida. Sofia, como eu sou feliz por ter plantado em você a semente da eternidade. E eu sei que eles vão comer desse fruto. E os filhos dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos. E de geração em geração, essa semente vai perpetuar. Aleluia. Me desculpe, irmãos. Oh, Deus. Eu não quero manipular você. Eu quero que você saia daqui queimando, com vontade de semear. Sabe quem pregou a palavra de Jesus para você? Quem falou da salvação para você? Quem te convidou para vir para a igreja? Quem tem te abençoado? Seus pastores aqui. O que você tem feito para honrá-los? O que você tem feito para agradecê-los, sabe? Talvez a pessoa que te abençoou, falando de Jesus para você, não está aqui nessa noite. Se você puder, ao sair, passa uma mensagem, liga e fala: olha, eu estou aqui. Quero te abençoar, eu quero te agradecer porque você foi usado, eu quero te honrar. Eu quero te dizer que eu sou a colheita da sua semeadura. Pastores, pastor Edson, meu amado amigo, obrigado por me ensinar. Obrigado por me exortar. Obrigado por puxar minha orelha, por segurar, por me empurrar. Pastores, meus amigos, minha igreja, meu Deus, obrigado. Eu sou a colheita da semeadura de vocês. Aleluia. Outro aspecto da semente é que palavras são sementes. Palavras criam raízes tão profundas no coração e podem causar vida ou morte. Esses dias a gente estava num treinamento e a gente faz treinamento de inteligência emocional para mulheres e eu vi uma mulher tão sentida, tão amargurada por palavras que ela tinha ouvido. E aquilo machucava tanto e eu vi o desespero daquela pessoa e eu falei, meu Deus, como uma palavra pode entrar e tomar raiz tão profunda e fazer tanto mal para uma pessoa. Você sabia que cientificamente o câncer é uma raiz de amargura? Você sabia que a mágoa, a amargura, a angústia, ela deforma o seu corpo, deforma as suas emoções, ela destrói você por dentro, ela corrói, ela come você. Palavras, elas têm o poder de fazer o bem e de fazer o mal. Nós precisamos, primeiro, se alguém nessa noite aqui tem algum sentimento de mágoa, de angústia, de rancor, de ressentimento, eu te convido em nome de Jesus a liberar isso. Faça como eu fiz naquele dia. Sabe, eu não sabia se eu ia poder tocar de novo num dinheiro assim, passa, põe um ponto final nessa história. Passa isso, sai daqui. Quando você passar profeticamente por aquelas portas, você está dizendo, olha, eu estou deixando tudo aqui. Quando eu voltar, eu não vou trazer mais nada do que eu trouxe aqui hoje. Em nome de Jesus. E outra coisa, palavras são sementes. Provérbios 18, você me dá um papelzinho, por favor? Provérbios 18, no versículo 20 e 21. Obrigado, meu irmão. Provérbios do capítulo 18, no versículo 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, comem do seu fruto. A gente precisa falar mais de futuro e menos de passado. A gente precisa falar mais de promessas do que de problemas. A gente precisa falar mais do céu e menos desse mundo, que muito em breve vai se acabar.
A nossa vida ela é fugaz, passageira. Muito em breve nós estaremos com Cristo nas nuvens. Quem crê diz aleluia. Aleluia. Precisamos falar. E outra das características que eu contava para vocês, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, mas será que tudo tem que falar positivo, e não pode falar negativo, e não pode falar isso, não pode falar aquilo? Meus irmãos, eu dei trabalho aqui, eu acho, viu? Porque eu demorei para entender algumas coisas. Mas, meu irmão, se você tem um tempo para gastar falando coisas boas e falando coisas ruins, por que você vai optar em falar coisas ruins? Se o trabalho é o mesmo. Se você vai ter que abrir a sua boca para falar alguma coisa, fale, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Ao invés de dizer, como eu dizia, por exemplo, eu dizia assim, ixi, eu sou azarado, meu amigo, você não faz ideia. Misericórdia. Como eu falava isso, eu repetia isso para várias pessoas. Falava assim, esse sorteio aí eu não vou ganhar não, porque eu sou azarado. E fui azarado, mas quanto tempo eu fui azarado, irmão? Porque era o que eu confessava, era o que eu declarava. A partir do momento que eu comecei a falar, eu sou favorecido, o cachorrinho começou a me perseguir, o favor de Deus. E eu olhava para trás, ele estava me seguindo. E eu olhava para trás, ele estava me seguindo. Eu sou favorecido. Eu falei para o Guga esse dia, falei, Guga, eu sou sortudo, Guga. Sou sortudo, cara, o que eu posso fazer? As coisas acontecem comigo mesmo. O Wanderson me pediu, me fez até um pix. Ele falou para mim, fala meia hora a respeito de mim. Eu falei, talvez meia hora eu não consigo, mas vou citar você na pregação, tá bom, Wander? Eu vou entrar em casa. E aí o Wanderson um dia me ligou e falou, cara, você não faz uma ideia. Cara, eu recebi um presente, 3.000 e tantos reais de terno. Eu falei, nossa, mano, isso é terno demais. Como é que foi isso? Eu falei, não, que uma situação ganhei. Meu Deus do céu. Dessa fonte sai mais água? Eu falei para ele. Eu não sei, vamos procurar. Eu falei, vamos orar então. E aí, ontem eu fui convidado para ir para uma festa que precisava de tardes sociais. E aí, minha chefe falou assim, e aí? Eu falei, eu tenho uma calça de sarja, tenho uma camisa, pode ser? Ela falou, não, é ternão, terno bonito mesmo. Se até possível ser um terno. Não sei se você sabe, mas ternos são 3 peças, né? É o blazer, a calça e o colete. Gostou? O outro é costume, aquele que é calça e blazer. Aprenderam mais uma? Quem não sabia disso? Ninguém. Amém, não. Aí eu falei assim, Dri, eu não tenho eu tenho calça de sarja e camisa, que eu ainda estou naquela reestruturação, tal, ainda estou colhendo, não colhi tudo ainda, estou colhendo devagarinho. Ela falou assim, faz o seguinte, vou fazer com você o mesmo que eu fiz com o Wanderson, vai na loja, escolhe os ternos e me manda o Pix. Misericórdia. Eu penso, as coisas acontecem, irmão. Eu queria uma mesa de desenho para a Sofia. Falei, quanto custa uma mesa de desenho? Sabe aquelas mesas que inclinam, que tem um lugar para colocar as tintas? E uma mesa bonita, de desenhista mesmo. Esses dias eu fui com a minha chefe num lugar. Ela falou, tem uma mesa aí, se você puder levar. Eu falei, que mesa? Aquela que está no canto. Quando eu olho para o canto, que mesa que é? A mesa de desenho. Eu não posso achar, irmãos, que isso é coincidência. Porque eu li meu signo lá, não dizia isso no dia que eu li. Sabe o que é isso? É colheita. Deixa eu te dizer, aquele cara que está lá atrás, o Emerson Pison. Meu irmão, de verdade, eu no seu lugar já teria desistido. Mas eu via a sua semeadura dia a dia. E quando você ia na minha casa e sentava para tomar um café, a gente chorava junto. Eu comecei a crer, pelo brilho nos seus olhos, que você ia colher o que você está vivendo hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, Pison. Não está nem próximo dos seus melhores dias. Eu quero declarar sobre a sua vida prosperidade e avanço sem fim. Negócios dobrados.
Gente chegando do norte, do sul, do leste e do oeste, te procurando para abençoar você, procurando o seu Pix para te pagar mais, te dando serviços grandes, porque você é um semeador de qualidade, e as suas sementes estão plantadas tão fundo, que elas vão começar a crescer, vão começar a germinar, e as coisas vão romper, em nome de Jesus. Sabe, o Vitor que a gente vê hoje, ele é 1 milhão de vezes distante daquele Vitor que a gente viu no passado. E deixa eu te dizer uma coisa, eu já vi o Vitor aqui várias vezes. Eu tenho certeza que ainda vou vê-lo com seus braços levantados, adorando o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é a colheita da sua semeadura. A Brenda está lá no Canadá, não é? Ela é a colheita da sua semeadura, meu irmão. Tudo que você plantou, você vai colher. Pastor Edson, eu estava fazendo a ministração dessa noite, e ele me falou a seu respeito. Tem sementes que você não lembra mais que você deu. Teve noites que você estava deitado com o seu paninho nos olhos, chorando, pedindo ao Senhor uma saída. Teve meses que você pensou, como isso vai se resolver? O Senhor me trouxe a memória, enquanto eu preparava essa ministração, você andando nessa igreja, pensando, eu estou sozinho. Como é que vai acontecer? Deus, não é possível, isso não pode continuar acontecendo, eu preciso que o Senhor venha. E Ele estava atrás de você, te dizendo, Edson, eu sei cada uma das suas sementes. E eu quero te dizer uma coisa, pastor. Todas as suas sementes foram plantadas com lágrimas. Você virá correndo com os seus feixes nos seus braços, com alegria e chorando de felicidade. Não mais de tristeza, mas agora de alegria, vivendo o novo do Senhor. Você não tem ideia daquilo que o Senhor tem para ti, que tem para nós. Nós estamos nos movendo debaixo de uma unção, debaixo de um poder que vai nos alcançar. E aquilo que desce sobre a vida deste homem escorre sobre a vida de todos nós. Tome posse disso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nossas palavras são sementes. João 12, 24 diz, em verdade vos digo, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. A semente só se torna poderosa, irmãos, quando ela morre. Quando é que ela morre? Quando ela é de fato uma entrega. Quando ela é de fato uma entrega, quando você fala assim, olha Senhor, é tudo que eu tenho, está aqui, eu quero entregar aos seus pés, como aquela mulher fez. Era tudo que ela tinha. Era uma rendição, era uma demonstração. Nenhuma outra cena, além da crucificação, é tão dramática, tão quebrantadora como essa mulher aos pés de Jesus. Uma semente, então, ela só é poderosa quando ela morre. A Bíblia conta que no ventre de Maria foi gerada uma semente incorruptível. E o potencial explosivo dessa semente gerou a redenção. Sabe, Jesus cresceu, foi menino, foi adolescente, foi jovem. Foi julgado, condenado, acusado, injuriado, cuspido, difamado, machucado. Só que quando essa semente deu o último suspiro e disse, está consumado, a colheita vem atrás dizendo, é redenção. É redenção para mim, é redenção para você, é salvação, essa semente bendita e preciosa de Jesus, morto naquela cruz, nos trouxe a colheita de uma vida eterna ao lado dele. Amém? Aleluia. A semente então que você come, a semente que você esconde, a semente que você deixa de dar, é uma semente que morre sozinha. Diferente de uma semente que ela morre para gerar frutos, ela morre sozinha e ela não gera o seu fruto. Sabe aquela oração que você poderia ter feito, a intercessão que você poderia ter feito e não fez?
canção que você recebeu e não concluiu, a ajuda que você poderia ter dado para alguém e não fez, o comando que você recebeu e não obedeceu, são sementes que não vão trazer frutos. José do Egito, vamos acabar por aqui. José do Egito foi jogado num buraco, caluniado, vendido para os seus irmãos. De novo, eu quero te levar para esse lugar. Sabe o que é? Seus irmãos te lançarem num buraco. Seus irmãos falarem: olha, a gente está com um negócio aí, se quiser, quanto é que você dá nele? 30 leva, 30 você leva aqui. Arrancaram a capa dele, a capa que demonstrava o carinho do pai por ele. Jogaram fora. José então é vendido, depois José é preso, depois José é caluniado, injuriado. José foge. Até que um dia, de repente, deixa eu te dizer, esse de repente leva muito tempo para acontecer. Sabe, eu tenho certeza que hoje, quando a gente olha para o carro do pastor Edson, para o carro do pastor Vinícius, não que os outros carros fossem ruins, mas esses são muito melhores, né? A gente fala assim: mas como é que foi isso? Mas do nada, foi de repente. De repente leva muito tempo para acontecer. De repente leva muito tempo para acontecer. Nada é de repente, tudo é construído. Tijolinho a tijolinho. Semeadura após semeadura. Quantas vezes uma carona era semeadura? Quantas vezes uma oferta era semeadura? E hoje a colheita é nítida na vida de vocês. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Quero declarar algumas coisas sobre a sua vida. Sabe, encontrei o Lely aqui na chegada e ele falou assim: eu vim porque eu sei que o que você vai falar você está vivendo. E isso me atrai. Falei: uau, que bom que eu estou conseguindo falar de algo que de fato eu tenho experimentado. Sabe, irmãos, eu tenho experimentado uma colheita superabundante. E eu creio profundamente que quando a gente se expõe a uma unção, a gente honra essa unção nos toca. Então eu quero declarar sobre a sua vida uma potencialização de resultados. Eu quero declarar sobre a sua vida que todas as suas sementes, por mais que você tenha pensado que elas estão demorando para frutificar, eu quero dizer que elas vão romper e vão te multiplicar a 100, a 1000, a 10.000, elas vão multiplicar, elas vão trazer frutos que você jamais imaginou. Eu quero dizer que todas as vezes que você, pai, pensou: eu não consigo dar tal coisa para o meu filho, e aquilo entristeceu o seu coração, eu quero dizer que você vai colher, e você vai poder dar ao seu filho coisas ainda melhores daquelas que você não pôde fazer. Eu quero dizer que todas as vezes que você não pôde colocar alimento em sua mesa, porque faltou recurso, porque não tinha como fazer, eu quero dizer que a sua colheita será superabundante, e você vai viver o melhor de Deus. Eu quero dizer que todas as vezes que você veio aqui trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, prestar o seu serviço como um voluntário para essa igreja, todas essas sementes, elas vão clamar o seu nome e vão prosperar a sua vida em muitas maneiras, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos um avanço sem precedente. Eu quero declarar sobre a vida deles, ó Deus, um crescimento, que eles possam viver, ó Deus, o favor do Senhor, possam ser perseguidos pela tua graça, que eles possam experimentar aquilo que eu tenho experimentado com a minha casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que eles vão subir nesse púlpito para testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, que eles possam ter obediência, temor, para obedecer os comandos de acordo com aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Pai, no nome de Jesus eu oro por sensibilidade aos comandos do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.